Evangelho segundo Tomé, Logia especial, amar a Deus sobre todas as coisas. Interpretação do espiritualismo ecumênico universal. Este texto não se refere a nenhuma logia especial, mas é um resumo das logias 68, 69A e 69B. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nos três últimos ensinamentos, logia 68, 69A e 69B, foi ensinado como amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, amar a Deus acima do que os outros fazem, do que nós fazemos e acima das situações da vida. Esses ensinamentos são a base para a felicidade universal, pois é necessário que o espírito se sinta participante das coisas universais para poder alcançar esta felicidade. Apenas entendendo Deus como causa primária, aquele que possui a inteligência suprema, a justiça perfeita e o amor sublime, o espírito conseguirá evoluir. Quem ama a Deus acima dos atos reconhece a justiça perfeita e por isso não se sente injustiçado, não tem seus conceitos satisfeitos. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, reconhece o amor sublime e não se acusa porque sabe que está servindo de instrumento a Deus para a execução de sua obra. Para poder viver esta realidade universal, é preciso que o espírito ponha em prática os sentimentos do amor universal. Quando fizer isto, não mais sofrerá com os acontecimentos da vida material e viverá feliz. Este amor foi também descrito no Sermão do Monte, na primeira frase de Jesus: Bem-aventurados os pobres de espírito, logia 54. Neste sermão, Jesus traçou todos os requisitos para os bem-aventurados, ou seja, para aqueles que gozam a felicidade dos santos. Santos não são os puros, mas aqueles que amaram a Deus acima de todas as coisas, aqueles que não se preocuparam com as situações de sofrimento que os outros impuseram a eles, não se autoflagelaram com os seus próprios atos e nem questionaram as suas condições de vida. Estes conseguiram amar a Deus acima de todas as coisas. O ser humano afirma que não consegue esta prática porque não é santo, mas com isto comprova que não conhece a história da encarnação destes espíritos. Siddhartha Gautama, Buda, o primeiro espírito a alcançar a evolução nesta geração do planeta Terra, nasceu rico, filho de um grande senhor, criado em um castelo longe de todas as pessoas, para que não sofresse. Poderia ter vivido toda a sua vida dentro daquelas paredes, mas um dia saiu para procurar o que lhe faltava e achou. São Francisco de Assis era filho de senhor de terras, pertencia à nobreza da sua época e recebeu, durante boa parte de sua vida, todos os conceitos de um ser humano. Um dia, porém, abandonou tudo e foi vivenciar os ditames do Sermão da Montanha. Francisco Cândido Xavier não nasceu santo. Sua infância, juventude e boa parte do seu trabalho mediúnico foram influenciados pelos conceitos de ser humano. Um dia, porém, conseguiu abrir mão desses conceitos e começou a viver a bem-aventurança. Muitos são os exemplos que podemos dar, principalmente de Jesus, que viveu a infância, juventude e início da maturidade como ser humano até o dia em que despertou para a sua missão. Citamos estes três exemplos para que aqueles que buscam desculpas para iniciar seu processo de evolução não justifiquem sua inércia, acusando e culpando as condições de sua vida para tanto. Buda viveu antes de Jesus, São Francisco de Assis na Idade Média e Chico Xavier na atualidade. Todos foram capazes, apesar dos costumes, condições e conceitos da vida humana em cada época. A reforma íntima não depende de fatores externos, mas é necessária uma atitude interna, amar a Deus acima de todas as coisas.
Não é preciso ser santo para se reformar, mas santo é aquele que consegue se reformar, ou seja, vencer a si mesmo. Para isto, basta o espírito abrir mão de sua individualidade, da necessidade de premiar os seus conceitos. É preciso ter a fé de que o Pai o proverá e então realizar os seus trabalhos, espiritual e material, deixando que Deus guie seus passos sem impor condições. A transformação do ser humano em espírito tem que passar pela convicção que Deus é a inteligência suprema do universo e por isso só Ele tem o poder de causar os acontecimentos para que a justiça e o amor sempre prevaleçam.